Bem-vindos ao Casa Comum, à quarta-feira, aqui com Eduardo Pacheco e Mariana Vera da Silva, que hoje está de forma remota no nosso programa. Bem-vindos. Vamos começar pelos temas nacionais. Mariana, vamos começar pela polémica do visto prévio do Tribunal de Contas. O Governo quer isentar de visto prévio os contratos até 10 milhões de euros para acelerar processos, aposta na fiscalização posterior à contratação pública. O Chega diz-se fora destas alterações, o que quer dizer que o Governo vai precisar do PS se quiser aprovar esta reforma. O PS deve aprovar esta reforma, Mariana? Bom, queria cumprimentar os dois, agora à distância. O Partido Socialista, ao longo destes 2 anos, tem sempre aprovado estas medidas que vão no sentido da simplificação. Ao contrário, aliás, do que o PSD fazia quando estava na oposição. Nós, neste momento, ainda não conhecemos o diploma e, como imaginam, num tema destes, os detalhes às vezes são tão relevantes como as grandes parangonas ou até mais relevantes. E, portanto, o PS está disponível, tem mantido essa disponibilidade, reuniu com o Governo e aguarda ter um diploma para se poder pronunciar em definitivo. Aquilo que eu queria dizer, com muita clareza, é que nós temos acompanhado todas as medidas, quer aquelas que tinham a ver com a execução de fundos comunitários, quer as outras medidas de simplificação e, portanto, se os diplomas forem na mesma linha, se garantirem a transparência que é necessário garantir, o Partido Socialista terá condições para acompanhar. Eu queria deixar uma nota, porque tenho ouvido os membros do Governo dizer que, basicamente, esta é uma garantia quase de execução do investimento público. E isso não é verdade. Nós só conseguiremos executar o investimento público a um ritmo mais acelerado, e relembro que o último ano foi o pior face à percentagem prevista, se os procedimentos, nomeadamente no Ministério das Finanças, mudarem. É fácil culpar o Tribunal de Contas, mas vai ser preciso mudar muitas coisas do funcionamento da máquina do Estado para que o investimento público seja efetivamente executado. E, portanto, ainda nas linhas gerais, não conhecendo o pormenor, nomeadamente o que é que acontece naqueles contratos que deixam sequer de ser comunicados ao Tribunal de Contas, o Partido Socialista pronunciou-se positivamente para esta conversa, ainda que aqui faça mesmo sentido esperar pelos detalhes do diploma. Duarte, as reservas em relação à questão do uso indevido de dinheiros públicos fazem sentido, tendo em conta que estamos a falar da maioria dos contratos públicos? Também uma boa tarde, um cumprimento especial a quem está mais longe hoje, à Mariana, para dizer isto. Esse é o discurso populista. Este é um discurso populista e que, obviamente, o Chega volta a repetir, tendo presente na sua cabeça que todos os gestores públicos e todos os responsáveis da administração do Estado são ladrões, corruptos e tudo e mais alguma coisa. E, portanto, quem pensa assim, não sei como é que algum dia quer ser poder e depois trabalhar com essas pessoas que fazem parte da administração pública, porque têm que estar do mesmo lado a trabalhar, não podem ser substituídos de um dia para o outro e não havia nenhumas garantias que quem viesse fosse mais sério do que aqueles que lá estão. Portanto, esse argumento é um argumento para esquecer. Agora, isto não significa que esta seja a grande reforma do Estado, não. Quer dizer, para as empresas e para os cidadãos, nada muda com isto. O que é que muda, sim? Muda a capacidade e a possibilidade do Estado ser mais eficiente na resolução de problemas para os cidadãos. Mas a Presidente do Tribunal de Contas diz que a extinção pura e simples do controle prévio é arriscada se não for acautelado o reforço do sistema interno dos organismos públicos. Há muitos organismos públicos que já têm controle interno, podem ser reforçados, muito bem, pode ser analisado a cada caso. Agora, aquilo que nós víamos é que parava muitas obras e muita execução do investimento à espera que o Tribunal de Contas desse o seu visto prévio. E, frequentemente, o Tribunal de Contas metia-se onde não é chamado. Esta senhora Presidente, o anterior Presidente, porque ela está lá há pouco tempo... Exorbitou competências, é isso? Eu não quero dizer que exorbitou, mas eu acho que se meteu por vezes... Ou não era chamada, é chamada a fiscalizar. É chamada a fiscalizar, mas a fiscalizar a despesa pública e se a legalidade da despesa pública não é chamado a meter-se nas opções políticas do Governo. Quer dizer, eu vi uma vez um dos parceiros do Tribunal de Contas a criticar a construção de um centro hospitalar, dizendo que na região já havia outros e que aquele não fazia sentido. Desculpe, se o Governo
quiser construir centros de saúde ou hospitais em todos os concelhos do país, é uma opção política. Isso é um considerando, não é uma decisão de chumbo por mau uso de dinheiros públicos. Mas essa foi manchete de vários jornais. E a Tribunal de Contas censura o governo por construir o Hospital X. Não tem nada a ver com isso. Ou quando o Tribunal de Contas faz diretivas para as câmaras a dizer, cuidado, não façam jantares de Natal aos seus funcionários, porque isso está proibido e nós não aceitamos essa despesa. O que é que eles têm a ver com isso? Se a Presidente da Câmara ou um Presidente de Câmara, como todas as empresas neste país fazem, um encontro de Natal para confraternizar uma quadra especial e as câmaras têm que andar às voltas e os organismos públicos chamarem encontro de quadros, chamarem outras coisas para poder reunir os seus quadros e comer uma fatia de bolo rei. Mas o Tribunal de Contas interfere a dizer que isso não é possível. Ora bem, não tem nada a ver com isso, está a extravasar as suas competências. Uma coisa é a legalidade, e a legalidade é que eles têm que aferir. E agora, ficando prévio, dispensado o visto prévio, todo o resto tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E se encontrar irregularidades, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Só uma nota adicional sobre este tema para os dois. Tem a ver com os autarcas, que aqui podem pensar duas vezes em relação a algumas opções. Mariana, 40% dos processos analisados pelo Tribunal de Contas de forma prévia tinham irregularidades. Estamos a falar de 4 mil milhões de euros, são os dados do ano passado do próprio Tribunal de Contas, e a Presidente do Tribunal de Contas também chama a atenção para a maior fragilidade dos serviços financeiros das autarquias, e isto pode levar a algumas dúvidas do próprio decisor político ao nível autárquico. Não é um risco? Bom, a questão principal é que nós já temos uma forma de ver isso, que é, ao longo destes últimos anos, por causa do PRR, nós tivemos regimes especiais que isentavam de visto prévio e ninguém os usou precisamente com medo de depois, a posteriori, terem problemas. E por isso eu dizia, tudo o que acontece, por exemplo, nos tribunais, com os processos que uns e outros põem nos concursos públicos, tudo o que acontece com a autorização de despesa contribui tanto ou mais para a execução de dinheiros públicos do que esta medida. Não sou contra esta medida, mas nós não podemos achar que isto é uma bala de prata que vai resolver os problemas, e eu tenho sentido o governo muito assim, precisamente porque há instituições que preferem ter esse visto prévio do que ter os problemas a posteriori. E, portanto, eu à partida elogio estas medidas, algumas delas já tinham sido tentadas e não aprovadas pelo maior partido da oposição à data. Precisamos de ver os detalhes, porque nestas coisas, aquilo que garante a transparência, aquilo que garante o trabalho do Tribunal de Contas a posteriori, precisa de ser visto no conteúdo concreto da lei. Aguardemos a disponibilidade do Partido Socialista, é aquela que tem tido durante estes 2 anos, e volto a dizer, porque isto é tudo muito bonito, mas só o Partido Socialista tem trabalhado estas áreas com o Governo, e isso também diz muito da estabilidade política que o Chega, o parceiro preferencial do Governo, consegue entregar. Duarte, os autarcas não têm razão para ficar um pouco mais alarmados, apesar dos benefícios da medida? Nós temos o problema no mundo autárquico é que existe uma grande dicotomia, porque câmaras como Lisboa, Porto, Faro, Coimbra têm um gabinete técnico poderoso que consegue fazer todo o discernimento das normas legais, etc. Há outras, efetivamente, câmaras de muito menor dimensão, com um quadro técnico diminuto, que poderão ter essas dificuldades. É a maioria do tecido, talvez, não? E isso, daí, olha, é um dos exemplos do tal reforço dos mecanismos de controle interno que tem que fazer parte desta reforma? Tem que fazer parte desta reforma? Deveria fazer parte desta reforma, de modo a que não seja só um anúncio, mas que tenha efeitos práticos na vida daquele que é o decisor político e poder avançar com a execução dos seus investimentos. Acrescentava somente isto. Esta medida não está isolada, esta medida vem com um conjunto de outras, nomeadamente que visa precisamente aliviar a responsabilização do decisor. Porque uma coisa é se ficar provado que existe má-fé, que existe intenção num determinado ato que o Tribunal de Contas considera ilegal. Outra coisa é se a pessoa está de boa fé, mas as circunstâncias se alteraram, ou que as circunstâncias torpedearam aquela que foi a decisão e automaticamente não se pode responsabilizar porque outra pessoa das mesmas circunstâncias teria tomado a mesma decisão. Hoje em dia seria responsabilizado na mesma. Vamos tentar que isso não se repita no futuro.
Vamos a um segundo tema relacionado com o financiamento dos partidos, isto na sequência, primeiro de um parecer da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, enfim, fechando um pouquinho a porta em relação à identidade dos doadores. A entidade das contas e financiamentos políticos parece querer ocultar a identidade dos doadores de partidos e campanhas, mantém-se a fiscalização, mas a questão tem a ver com a publicidade destes nomes dos doadores, e eu gostava de ouvir a Mariana e o Duarte sobre esta matéria. Mariana, começa por si. Esta é uma medida que para si faz sentido? Bom, muito brevemente, para nós, para o Partido Socialista, a lei não impede esta transparência e, portanto, a interpretação que foi feita do RGPD não teve em conta o interesse público que está do outro lado da proteção de dados na divulgação desta informação. E, portanto, eu julgo que é uma interpretação excessivamente literal que não teve em conta não só a prática comum de há muitos anos, como o interesse público e a transparência que a publicitação destes dados nos trazem. E, portanto, para o Partido Socialista, ainda que discordemos desta interpretação, o que faz sentido é, na dúvida, clarificar na lei que é óbvio que estes dados precisam de ser do conhecimento público. Já é óbvio há muitos anos e é ainda mais óbvio agora que nós sabemos que no mundo todo o financiamento dos mais ricos entre os mais ricos da política tem crescido de forma muito significativa e, portanto, nós não podemos queixar-nos da forma como as grandes empresas tecnológicas apoiam financeiramente alguns líderes autoritários e depois deixar de ter esta divulgação de dados, e acho que o PS e o PSD não podem ter dúvida nenhuma sobre o que fazer nesta situação, que é o mais rapidamente possível resolver na lei, já que não se resolveu de outra maneira, a publicitação destes dados. Duarte Pacheco. Em primeiro lugar, dizer que a transparência no financiamento dos partidos deve ser a regra. E, portanto, tudo aquilo que puder ser evidenciado à sociedade deve ser. Se alguém quer apoiar o partido A, B ou C, ou até todos ao mesmo tempo, pode fazê-lo, e isso deve ser claro para toda a gente. Pronto, essa deve ser a regra. Em relação ao RGPD, aquilo que eu tenho sentido é que há aqui gente mais papista que o Papa. Porventura, aquilo que eu chamo, muitas vezes, o porteiro da discoteca. Aquele que, de uma forma, sente-se naquele momento, tem um poder e diz tu entras, tu não entras. Sem nenhum critério, mas de acordo com aquilo que é a sua vontade e que ele quer ali exibir. Ora bem, há aqui muitas pessoas que têm que fazer a análise do RGPD e que o fazem na sua posição mais maximalista. Numa empresa, eu sei que foi o presidente da empresa pede a data de aniversário dos seus colaboradores porque queria-lhes mandar uma mensagem de parabéns e dentro da própria empresa foi dito, não pode, o RGPD não lhe permite... Mas aqui é o financiamento dos partidos, é uma questão mais sensível e que é longo, vem de longe. Não, mas é o princípio da transparência que tem que estar respeitado. Claro que pode dizer, mas vai lá aparecer o cidadão A, o cidadão B, o cidadão C, porventura o número fiscal, e isso. Limite-se a determinados dados. Agora, o nome do cidadão não deve ser segredo para ninguém. Há dúvidas, mesmo para sobrepor leituras maximalistas daquilo que é o RGPD, altere-se aquilo que tiver que ser alterado para que seja feita à vontade do legislador. Portanto, a regra da publicidade, tal como ela deve, até aos limites da publicidade, no fundo é isso. Como é óbvio. Deve ser sempre preservado. Muito bem. Terceiro, nota. Mariana, estou muito curioso para ouvi-la em relação a esta matéria. Houve uma declaração esta tarde do antigo líder do PS, Pedro Nuno Santos, que regressou ao Parlamento. Vou gastar só aqui um minuto para contextualizar os ouvintes. O secretário-geral do PS criticou o que chama de taticistas que se escondem atrás da porta à espera que o vento mude a favor do PS ou da esquerda para avançarem para a liderança do partido. No contexto do seu regresso ao Parlamento, onde disse que, obviamente em relação a José Luís Carneiro, que tem uma posição diferente, que ele, Pedro Nuno Santos, defende um Estado forte como instrumento de desenvolvimento nacional e para travar a apropriação da riqueza gerada por todos, por meia dúzia, mas que não é adepto de nenhuma estratégia centrista e, portanto, nunca será adepto, no sentido, presumo, uma crítica à linha do atual líder do partido. Mas o que chama aqui a atenção, não foi o secretário-geral
o ex-secretário-geral do Partido Socialista, é esta crítica em relação aos taticistas, e não diz Pedro Nuno Santos a quem se refere. E eu pergunto, Mariana Vieira da Silva, se sente visada por esta acusação. Bom, certamente que não, porque em primeiro lugar esperaria que o Pedro Nuno Santos, se assim o entendesse, me tivesse dito isso mesmo a mim, coisa que não fez. Em segundo lugar, porque não há nenhum dia dos últimos, já muitos anos da minha vida, que eu não tenha passado a dedicar ao Partido Socialista, qualquer que seja o seu líder, na procura do melhor resultado possível para o PS. Eu concordo com a frase com que o Pedro Nuno Santos começou esta sua intervenção hoje, que é que todos somos poucos para combater um governo muito incompetente e que defende coisas das quais nós discordamos para o país. Mas, portanto, também talvez tivesse sido boa ideia para Pedro Nuno Santos não regressar e logo no seu primeiro dia encontrar aqui uma maneira, no fundo, de se distinguir de todos e mais alguns dentro do Partido Socialista. Se todos somos poucos, então concentremos-nos no essencial. Em segundo lugar, queria dizer que nós não podemos sistematicamente achar que quando nos disponibilizamos a nós próprios para os lugares e as lideranças dos partidos somos corajosos e que quando os outros mostram a mesma disponibilidade são taticistas. Os partidos precisam de todos, é esse o meu entendimento desde sempre, que deve sempre haver alternativa, deve sempre haver diálogo, deve sempre haver debate interno nos partidos, como grandes partidos que são, têm as suas divergências e atribuo sempre a coragem e nunca o taticismo a todos, porque certamente muitas pessoas também acharam quando em 2018 o Pedro Nuno Santos se apresentou no Congresso da Batalha, ainda ao governo do PS no início, talvez muita gente tenha considerado taticismo. Eu não considerei, acho que isso é o que faz parte da vida política. Então agora foi infeliz? É o mesmo entendimento que tenho agora. Foi infeliz? Quer dizer, acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Tendo em conta que o combate é tão difícil e todos somos poucos, devemos concentrar-nos nesse debate. Mas então presta um mau serviço ao PS na oposição, está a chamar a atenção para si. Vou dizer essas frases, não vou dizer essas frases, porque aquilo que digo é, eu concordo que todos somos poucos e, portanto, num primeiro dia de um regresso, fazer divisões, quer face ao secretário-geral, quer face a outros, não parece a coisa mais importante agora. O mais importante agora é focarmos no trabalho conjunto. Mas não acha que a Mariana começou por dizer que o Pedro Nuno Santos não lhe disse nada pessoalmente, não acha que o Pedro Nuno Santos deveria ter sido... Essa parte porque me perguntou se era para mim. Sim, eu estou a dizer que se fosse para mim, acho que ele me teria dito. Sim, ele deveria ser mais claro, Pedro Nuno Santos. Sobre as pessoas a quem se dirige, porque, por exemplo, Mariana Vieira da Silva, o Fernando Medina e outros estão na Comissão Política do PS. O Duarte Cordeiro, por exemplo, não está. Podemos ler que isto pode ser uma crítica a Duarte Cordeiro. Acha que é justa a crítica ao Duarte Cordeiro? Eu não acho, e foi isso que tentei dizer quando disse que nós não podemos achar que quando é sobre nós próprios é coragem e quando é sobre os outros é taticismo. A disponibilidade que as pessoas têm para trabalhar politicamente, para fazer o trabalho em nome do seu partido, eventualmente um dia, caso entendam liderá-lo, é sempre um ato de coragem. E, portanto, não me revejo... Mas ninguém avançou, Mariana. A questão é que ninguém avançou contra José Luís Carneiro, por exemplo. Não me revejo nessa crítica, seja ela dirigida a quem for. É isso que queria dizer. Ninguém avançou, eu já aqui debati, eu já disse que o COES devia ter tido outro calendário, disse na altura, as coisas são como são. E, portanto, agora... E voltando a citar, todos somos poucos e é preciso trabalhar e não estar neste comentário de passos perdidos que não me parece que seja útil. Mas, só mais uma questão, ter o Pedro Nuno Santos de novo na bancada, nessa perspectiva, para si não será um problema, porque é o pluralismo que vai chegar à bancada parlamentar do PS? Pedro Nuno Santos foi eleito deputado, tem direito ao seu mandato, tem o dever de ajudar o Partido Socialista e é isso que deve fazer. Não tenho, a mim não prejudica nada e julgo que ao partido também não. Foquemo-nos no essencial, que é fazer a oposição a este governo e construir uma alternativa. Isso é que é o mais importante agora. Duarte, como é que vê este debate intrasocialista também? Visto de fora. Nesse caso aí não sou visado, pode ser noutros, não neste. Primeiro, o Pedro Nuno Santos tem todo o direito a regressar. O mandato é dele, foi eleito, e até fica bem querer desempenhá-lo e levá-lo até ao fim,
hoje não tendo as funções que tinha no início do mandato. Portanto, isso fica bem. Agora, fica-lhe mal entrar para vir desestabilizar o Partido Socialista. Se ele quer verdadeiramente fazer oposição ao governo, então deve disponibilizar-se junto da atual liderança do Partido Socialista e do grupo parlamentar. Estou aqui disponível para ajudar. Digam onde é que eu posso ser útil, que estou aqui para ser mais um soldado neste exército. Provavelmente ele vai para a última fila, que é já um É espaço, logo um sinal. um espaço É logo um sinal sinal. das bancadas, não sabemos. Mas... Agora, quer dizer, começar desde já a tirar tiros desvia a atenção para que uma eventual crise interna no Partido Socialista, depois da Comissão Política ter sido eleita pelo Partido Socialista, depois de haver sondagens até simpáticas para o Partido Socialista. E já depois do Congresso também. E portanto, não faz sentido nenhum. Mas o Pedro Nuno Santos nunca é capaz de estar só por estar. E, portanto, ele vai querer marcar aqui uma posição política, não tínhamos qualquer Acha que dúvida. vai criar embaraço ao José Luís Carneiro? Não tínhamos qualquer dúvida. Aliás, podemos ver isso brevemente quando chegar o próximo Orçamento de Estado, em que certamente ele vai suspender outra vez, ou vai ter que votar de uma forma diferente do que porventura o Partido Socialista. Vamos ao tema europeu desta semana. Duas perspectivas. Vamos começar pelo posicionamento de Sánchez na arena internacional. O primeiro-ministro espanhol tem marcado a diferença num conjunto de posições públicas desde há algum tempo, sobretudo desde que Donald Trump chegou à Casa Branca, e muitos dizem que esse é o exemplo a seguir na Europa. Vale a pena lembrar também que Sánchez tem problemas internos relacionados com vários escândalos em Espanha e que muitos dos seus críticos apontam exatamente isso como ponto fraco de Sánchez. Mariana, Sánchez é mesmo o farol da Europa nesta altura? Bom, eu gostaria de destacar, acima de tudo, o evento deste fim de semana em Barcelona. Uma organização que juntou não apenas Sánchez, mas não só outros primeiros ministros e presidentes afetos ligados ao Partido Socialista, como deputados, eurodeputados e muitos dirigentes dos partidos socialistas. E destacar porquê? Porque nós não podemos, e julgo que parte desse mérito é mesmo de Pedro Sánchez, nós não podemos ter dúvidas que, do ponto de vista da extrema-direita, esta organização existe e é muito forte, quer do ponto de vista do financiamento, quer do ponto de vista, no fundo, da criação de mensagem política através das fundações, da Heritage Foundation, da Dissenso do Vox e da fundação de Orbán, que financiava e orientava parte dos partidos de extrema-direita na Europa. Aliás, estou muito curiosa para saber qual será a evolução dessa fundação e dessas linhas de financiamento. E, portanto, julgo que tanto os partidos socialistas como os partidos da democracia cristã precisam de se organizar também internacionalmente. Nós vivemos num mundo global e sem esse tipo de organização não é possível competir com uma mensagem. É fácil para quem esteja atento às vezes ver as mesmas frases, às vezes nem se aplicam muito bem ao país em causa e na mesma são repetidas, só são traduzidas e, portanto, julgo que essa organização, e esse mérito é para Pedro Sánchez, é um passo importantíssimo. E também é importante que no espaço europeu, no espaço do Conselho Europeu, exista uma visão alternativa e uma voz que seja vocal no combate às violações do direito internacional, ao autoritarismo como modo de vida, ao caos em que temos vivido. Acho que foi um passo importante e volto a dizer, para quem estuda os populismos de direita, mais até do que a fragilidade dos partidos socialistas a nível internacional, é sempre apontar à fragilidade dos partidos, das democracias cristãs, dos partidos de centro-direita. E, portanto, também era preciso, até para garantir que não se encostam excessivamente ao outro lado, que uma dimensão organizacional deste tipo existisse. Duarte, como é que vê Sánchez, que está noutro campo político em relação ao seu? A Organização Internacional das Forças Políticas é longa e tem uma história. A Internacional Socialista esteve viva, mas viva no sentido que não era só formal, era mesmo uma organização que reunia líderes socialistas do mundo inteiro. Mário Soares teve um papel relevante na IES, só para dar um exemplo. A mesma coisa das democracias cristãs. A União das Democracias Cristãs, Freitas do Moral chegou a ser presidente dessa organização internacional. Paulatinamente tem vindo a perder peso e muito até porque as lógicas regionais
e obrigando às colaborações regionais, se sobrepunham muitas vezes à ideologia. O caso, quer dizer, na União Europeia, governos mais conservadores ou governos trabalhistas chegarem a consenso sobre determinadas questões, por exemplo, de matéria fiscal, fazia com que a ideologia praticamente fosse esfumada. E a mesma coisa na América Latina. Ora bem, hoje o mundo está claramente noutro patamar, em que há uma polarização à extrema-direita, e estas duas famílias políticas, democracia cristã e socialista, têm que se reinventar e procurar aquilo que era o seu papel Eu histórico. gostava de me centrar em Sanches, que é uma figura Agora, que está a polarizar, mas também tem polémicas em casa. eu tenho muitas dúvidas em dar qualquer credibilidade a Sanches, mesmo nesta lógica internacional, quando, dentro do seu governo, tem quem recebesse apoios financeiros da Venezuela. E, portanto, isso diz logo tudo. Quer dizer, Sanches não é uma pessoa com coluna vertebral. Se tiver que vender a mãe, ele vende a mãe para alcançar o seu objetivo. E aqui faz isso. Isso é uma acusação muito dura, Eduardo. Quer dizer, mas é aquilo que nós vimos, quer dizer, a fazer acordos antes ainda sequer de ser governo, fazer acordos com setores claramente ligados ao terrorismo e ao separatismo para poder chegar ao poder. Isso, González jamais faria isso. Portanto, não é uma questão de ser Partido Socialista. É a lógica pessoal. Eu nunca vejo essas críticas. Desculpe. Nunca vejo essas críticas serem feitas aos líderes de centro-direita que fazem, que governam com a extrema-direita exatamente nas mesmas condições. Nunca vejo essa crítica a ser feita. É sempre só feita a Pedro Sanches. Mariana, eu distingo o seguinte. Uma coisa é preservar o Estado e aqueles valores fundamentais do Estado. A integridade de Espanha não permitia que qualquer dos partidos tivesse disponível para fazer acordos para a sua sobrevivência com partidos regionais que querem a separação do próprio Estado. E Sanches esteve-se nas tintas para isso e fez esse tipo de acordos. Mas o caso mais recente também está mais ligado, digamos, por exemplo, à mulher de Pedro Sanches e isso agora escândalos de estamos a falar da corrupção. Sim. Mas isso já é de corrupção, portanto, eu separei mais as questões políticas dos casos de corrupção. Porque os casos de corrupção é sempre mau, é melhor que não existam, mas só no final é que nós podemos fazer qualquer acusação. Mas isso diminui Sanches na arena internacional ou consegue separar os dois Sanches? Separa-se claramente os dois Sanches, porque aquilo que nós assistimos é que mesmo ao nível internacional há muitos outros líderes que têm acusações que depois não se confirmam. E, portanto, as pessoas hoje em dia já relativizam isso. Uma coisa é chegar a julgado e ser acusado, e outra coisa porque tem processo a correr contra ele, há esta acusação na imprensa, há esta investigação em curso, etc. Bem, hoje, quer à direita, quer à esquerda, quer na América Latina, quer na Europa, são tantos os casos que, de repente, isso não é o fator que o diminui. Só para sublinhar que Begonha Gomes, que está casada com o Pedro Sanches, está acusada de crimes de tráfico de influências, corrupção de negócios, desvio dos fundos públicos e apropriação indevida. Estas informações este é um despacho do juiz de instrução no processo. Só para fechar, tivemos Lula em Espanha, também neste encontro, em Barcelona, foi à Alemanha e passou por Portugal antes de voltar ao Brasil. Tem um ano eleitoral. Temos aí o acordo União Europeia-Mercosul que não vamos debater aqui, porque já temos debatido e podemos voltar a fazê-lo. Mas, apesar de tudo, o que é que Lula, Mariana, vem, no fundo, que mensagem acha que Lula quis transmitir com este seu périplo rápido pela Europa? A mensagem que eu acho que passa é a mesma que temos visto noutros líderes, mesmo com diferenças políticas. Quando Carney diz que nós mudamos e precisamos aqui de encontrar alianças diversas porque estamos num novo momento do mundo, eu acho que isso não é diferente e por isso assinalámos e festejámos aqui, eu e o Eduardo, a assinatura do acordo com o Mercosul e todas as formas e todos os momentos que se conseguirem encontrar para mostrar a ligação da Europa a outros espaços do globo e a sua não dependência face aos Estados Unidos, neste momento eu acho que são muito positivas e para Portugal, um país onde se fala português, é sempre um país com quem devemos contar, principalmente em momentos difíceis, mas também em momentos fáceis. Espero que as tensões que se revelaram também na conferência de imprensa conjunta entre Montenegro
e o Lula da Silva sobre as questões da imigração sejam ultrapassadas, porque pode haver um grande debate sobre os temas da imigração, mas nós não temos nenhuma razão, nem nenhuma forma de tratar que não vem um país da CPLP como é o Brasil e, portanto, todas as dimensões que estejam em causa e que possam ser ultrapassadas de tensão na política migratória, o Governo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Presidência têm a obrigação de as tentar ultrapassar. Duarte, voltou o discurso brasileiro que nem sempre se manteve nos últimos anos de Portugal como porta de entrada dos interesses brasileiros na Europa. Lula veio dizê-lo isso a São Bento. Gostava de ouvi-lo também para fechar o programa sobre Lula na Europa? Claramente, com o acordo da Mercosul, aquilo que dá para compreender é que vamos ter um mercado enorme que reúne as grandes economias europeias e as economias sul-americanas, onde o Brasil é preponderante. E, portanto, esta relação tem que ser agora, também do ponto de vista político, mais intensa, e estes contactos têm que ser muito mais frequentes e esperamos que isso perdure para bem de todos nós. E nós temos uma relação especial com o Brasil, com os países de língua portuguesa, e portanto, é normal que não só que os agentes políticos, mas os agentes económicos tenham uma cooperação muito mais intensa, Portugal-Brasil ou Portugal-Angola ou Angola-Brasil, do que Brasil com a Alemanha ou do Brasil com a Eslovénia. É o normal da vida. Nós vimos isso esta semana com a visita do Papa a Angola e como, desde a sua chegada às missas, eram transmitidas em direto por alguns dos canais de televisão. Isso não tinha acontecido nos Camarões. Isso não tinha acontecido na Guiné, não aconteceu depois na Guiné Equatorial. Porquê? Porque a nossa ligação é de irmandade. E, portanto, esta ligação que existe entre os dois povos também existe entre os agentes económicos. E, por isso, é normal essas declarações de Lula e é bom que as relações entre os dois países se reforcem. E já agora uma última palavra. Sim. Acho que o Chega fez aquilo que queria fazer, porque somos uma democracia, desta vez sem pôr em causa não foi ao Parlamento. Não, o relacionamento institucional, porque isso é que é completamente inaceitável. Se tivessem feito isto há 2 anos atrás, eu não teria feito as críticas que lhes fiz, porque temos que separar as coisas. Como qualquer partido político, houve manifestações contra Angela Merkel nas ruas quando ela cá esteve. Somos um país democrático e livre. Outra coisa é a relação institucional entre os dois povos, entre os dois líderes, dos líderes dos dois países, e isso tem que ser sempre preservado. Obrigado, Duarte. Obrigado, Mariana. Encontramos... O Duarte, Sim. o Duarte não tem passado ao pé do Parlamento ou teria visto o cartaz que o Chega lá pôs para insultar os líderes dos países da CPLP quando da tomada de posse do Presidente da República. Efetivamente, essa é uma artéria de Lisboa que eu agora não frequento. Isso. Agora frequenta mais aqui os estúdios da Renascença. Obrigado, Mariana. Obrigado, Duarte. Regressamos na próxima semana. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Euronet Plus.